Ordem do dia, primeira parte, item 1, projeto de lei 73/2025, primeiro turno. Ementa, altera a lei 8.616, de 14 de julho de 2003, que contém o Código de Posturas do município de Belo Horizonte. Autoria do ilustre vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Emendas a quórum, a maioria dos membros da Câmara, são 21 vereadores, viu, Braulio? Para aprovação desse projeto em primeiro turno. Pareceres das comissões de Legislação e Justiça pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, pela aprovação. Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços, não há. Administração Pública e Segurança Pública, pela aprovação com a apresentação de emendas. Comunicamos aqui a presença do amigo, ex-vereador Marcos Crispim, secretário de Vilas e Favelas da nossa cidade de Belo Horizonte. Para discutir, vereador Braulio Lara, Partido Novo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. A gente vem aqui hoje para discutir um projeto importantíssimo para a nossa cidade. No mandato anterior, desde o princípio, foi meu primeiro projeto de lei, foi uma proposição para a gente resolver o problema dos fios e dos cabos partidos na nossa cidade. Esse problema, ele se revela em todos os cantos de Belo Horizonte, em todo o bairro, em toda a rua. Se você começar a observar, tem fios e cabos partidos que estão atrapalhando a circulação dos pedestres, que estão enrolados nos postes, enrolados nas placas, nas árvores, trazendo, de fato, riscos para quem transita pelas nossas ruas. Imagina aí uma pessoa mais velha passar e tropeçar num cabo desse, se machucar. Vimos imagens, por exemplo, de motociclistas que quase foram degolados por passar onde tinha um fio que estava solto e ele se embolou naquela fiação, a ponto, na verdade, de ter um acidente muito mais grave do que as câmeras, de fato, conseguiram registrar. Porém, esse projeto tem uma longa jornada no mandato passado. Nós aprovamos aqui em primeiro e segundo turno, e esse projeto foi vetado pelo prefeito da administração anterior. Voltando para a Câmara, nós derrubamos o veto e a lei, portanto, entrando em funcionamento, mais uma vez houve um esforço da Prefeitura para não fazer acontecer. Foi ajuizado uma ADIM no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu? Que a lei era constitucional, que ela teria sim que valer. Dessa forma, a liminar caiu e a lei entrou em vigor. Mas como se não bastasse, a discussão não era em prol de resolver o problema, a discussão era em prol de quem propôs a solução e as questões políticas permearam, de fato, essa discussão. O assunto foi ao STF e depois de toda essa jornada o STF entendeu como inconstitucional. O que faz diferença, então, da ação que está sendo feita agora? É porque realmente a gente tem na gestão do prefeito Álvaro Damião agora a vontade de resolver o problema de BH. O prefeito Álvaro Damião deixou muito claro, Belo Horizonte agora é a cidade do sim. E sim, nós vamos resolver o problema dos fios e cabos partidos. Sim, nós vamos para cima de sanear a nossa cidade. A gente quer uma Belo Horizonte que seja uma cidade bonita, uma cidade segura. E isso vai passar em resolver um problema que se acumulou durante muitos anos. E o que essa proposição de lei traz? Basicamente 2 pontos. O ponto focal da Prefeitura para receber o chamado do morador, do cidadão, que vai lá ligar para um 56, vai abrir uma mensagem no aplicativo para que a Prefeitura tenha a informação de onde estão sendo reportados os problemas. E o segundo ponto é a Prefeitura notificar as operadoras que prestam serviço em Belo Horizonte para sanar um problema que não é um problema de telecomunicações, é um problema de posturas. A fiação aérea está rompida, ocupando as calçadas de forma indevida, trazendo risco por quem circula na cidade. E é isso que a gente quer resolver. Nós precisamos agora de uma grande força-tarefa e que para essa força-tarefa funcionar é preciso sim ter essa lei.
porque ela vai dar no Código de Posturas instrumentos para que a Prefeitura faça valer o que já era para ser óbvio, que é cumprir as normas, cumprir as normas técnicas da BNT, mas principalmente de trazer organização para o espaço urbano. Nós estamos aqui discutindo posturas municipais. É como a nossa cidade se organiza. E, de fato, o que a gente quer é uma Belo Horizonte organizada, uma Belo Horizonte limpa, uma Belo Horizonte que seja, sim, uma cidade exemplar. Vemos vários prefeitos em outras cidades com os mesmos problemas, alguns já agindo. Eu lamento muito que a administração passada, ao invés de agir, ficou criando cada vez mais formas de se afastar de uma solução. Mas eu tenho certeza que com a gestão atual e com a colaboração de nós todos, vereadores, a gente vai conseguir dar passos significativos em Belo Horizonte. Então, eu peço o voto, sim, de todos os colegas, para que a gente aprove hoje em primeiro turno, sabendo que tem emendas, então, no segundo turno, a gente acaba de ajustar o texto a ser aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Braulio. Para discutir, vereador Bruno Miranda, PDT, líder de governo. Boa tarde, caro presidente, caro secretário, colegas vereadores e vereadoras. Primeiro, parabenizar o vereador Braulio pela sua luta nesse tema. De fato, nos incomoda andar na cidade e ver essa montoeira de cabo, de fio solto. Isso é um problema crônico na nossa cidade. Mas, no ano passado, o projeto dele foi, sim, objeto de um MADIM, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque criava despesas sem prever receita, criava atribuições do Poder Executivo, invadindo a competência, e ele deu uma ajustada no texto, e nós também apresentamos emenda, o vereador Sargento Jales apresentou emenda também, e nós, o governo, está disposto a seguir discutindo esse assunto, que é muito relevante, sim. Porém, ele esbarra em legislações federais, em atribuições que são de outros órgãos estaduais, federais, não do município. Agora, o prefeito Álvaro do Gamião, o secretário Guilherme, estão, sim, dispostos a seguir dialogando esse tema e buscando uma solução que seja viável, factível e possível, para que o município de Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, possa se ver livre, né, ou pelo menos iniciar um processo de organização do espaço urbano em relação a esse tanto de cabo e fio solto na nossa cidade. Então, nesse primeiro momento, no primeiro turno, e com compromisso, Braulio, de seguirmos avançando no diálogo, dentro do que for possível, nós vamos encaminhar o voto sim, para a gente poder avançar nas comissões no segundo turno. Então, já deixo aqui o encaminhamento do governo pelo voto sim no primeiro turno. Obrigado, vereador. Mais alguém para discutir? Em votação, para encaminhar a votação, vereadora Eloide, MDB. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu quero encaminhar a votação, sim, em nome da Frente Parlamentar Voz de BH, e dizer para o vereador Braulio que é um projeto de lei muito importante, vereador, porque os nossos WhatsApps, demandas no gabinete chegam todos os dias, né, para tratarmos desse assunto, desses fios que ficam pendurados na cidade, muitas das vezes provoca até um acidente, né, nas pessoas. E eu acho que é o primeiro turno, nós temos que avançar nessa pauta e aprovarmos este projeto de lei, que isso sim vai fazer diferença aqui para todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Para encaminhar, Sargento Jalisson, Partido Liberal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário do meu partido, Cláudio, do Mundo Novo do PL. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, galeria. Presidente, quero encaminhar o voto sim pelo Partido Liberal e parabenizar o vereador Braulio Lara pelo brilhante projeto que, de fato, é uma demanda da sociedade. Sim, todos nós recebemos isso rotineiramente, né, em nossos WhatsApps, nossos e-mails institucionais. É uma demanda que, de fato, precisa de uma solução e esse projeto dele, ele dá início a esse trabalho que nós faremos nessa Câmara aqui para dar uma resposta à sociedade em relação a esse tema. Por isso, encaminho o voto sim pelo PL. Obrigado, vereador. Para encaminhar, vereador Irlan Melo, Republicanos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Braulio pelo projeto.
Dizer também, vereador, que existem emendas que foram colocadas no projeto para aperfeiçoar o projeto e que nós cremos que, de fato, agora, essas emendas passando pelas comissões, elas possam ter uma avaliação em relação à questão de utilidade ou não das mesmas para o dia a dia. E outra coisa também, né? Foi dito aqui a questão da inconstitucionalidade, creio que isso já foi superado. Então, pela bancada do Republicanos, eu quero indicar o voto sim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra para encaminhar, vereador Zé Ferreira. Podemos. Obrigado, presidente. Quero dar parabéns ao vereador Braulio, pelo projeto que nós acompanhamos desde o início, que ele foi pautado aqui em primeiro turno, a luta que foi, vereador, poder aprovar em primeiro turno, depois da segunda luta, no segundo turno, que realmente na época todos lembram, né, onde teve aí um embate, né, sobre a discussão, que quase que não foi aprovado naquela época, e na época realmente declarei apoio a ele nesse voto. Dizer aqui que nós vamos caminhar o voto sim pelo Partido Podemos, entendendo a importância do projeto, e está na hora, né, a gente sonhar futuramente com esse esporte limpo, né, tirar essas fiações, esses lixos que estão pendurados pela cidade afora, que infelizmente é uma dificuldade enorme para que achem os órgãos responsáveis para realmente retirar os cabos, que tem cabos hoje que nem está nem em funcionamento no esporte e estão lá tomando espaço, né, realmente trazendo transtorno à população de Belo Horizonte. Então, tenho o meu voto sim, vereador, e vamos caminhar para aprovação. Espero que futuramente conseguimos ver a cidade limpa dessas fiações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém para encaminhar? Não tendo. Em votação, registrem o voto. Vereador Hudson Paixão, vereador Ville, por gentileza, registrem o voto. Vereador Leonardo Ângelo.
Vereadores Leonardo Ângelo e Hudson Paixão, registrem o voto. Com 38 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, fica aprovado em primeiro turno o projeto em questão. Anúncios, senhor secretário, fará declaração de voto, vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Gostaria de agradecer a todos os colegas pelo apoio ao projeto. Os únicos votos não ali são de pessoas que vivem em bairros que não têm nenhum fio a cada partido. Ou seja, ninguém votou não. Todo mundo tem exemplos em todos os cantos de Belo Horizonte. E o mais importante, que é o recado que essa votação dá, é que esse problema, de fato, é um problema nosso. Não é problema do governo federal. É um problema de Belo Horizonte. É problema de posturas. E assim a gente vai encarar esse grande desafio que é de sanear o cabeamento da nossa cidade. Cabeamento que já está rompido e que não faz nenhuma função de telecomunicações, mas traz insegurança, traz sujeira, traz, de fato, um aspecto muito ruim de uma cidade mal cuidada. E a gente quer uma cidade bem cuidada, a gente quer uma Belo Horizonte que dê tudo certo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.